Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, queridos amigos, irmãos, ouvintes do programa Além da Vida, nesta manhã de domingo, pós-Natal, nascimento do nosso Mestre querido Jesus, segundo as tradições, as nossas tradições terrenas, né? Estamos aqui novamente para estudar, compreender, analisar o Evangelho do Mestre Jesus sobre a ótica da doutrina espírita. Agradecemos a companhia de vocês durante todo esse programa. E vamos iniciar o nosso programa, eu, Pedro João e o Gilberto Coutinho, com a mensagem da Federação Espírita do Paraná. Água viva. No Evangelho segundo São João, narra-se uma intrigante passagem da vida do Cristo. O Mestre Divino, ao passar pela Samaria, assentou-se junto à fonte de Jacó. Pediu a uma mulher que lá estava que lhe desse de beber. A samaritana ficou escandalizada por um judeu lhe dirigir a palavra. Jesus respondeu que se soubesse com quem falava, ela é que lhe pediria a água viva. Ante a incompreensão da interlocutora, ressaltou que quem bebe da água viva nunca mais tem sede. Segundo a narrativa, a mulher ainda demonstrou dúvida a respeito de qual local seria o melhor para adorar a Deus. Ao que o Cristo lhe respondeu que Deus deve ser adorado em espírito e verdade. Essa passagem evangélica é um tanto hermética e comporta várias leituras. Uma delas é que a água viva refere-se a uma nova forma de compreensão da divindade. Até então, vigorava a ideia de um Deus dos exércitos que precisava ser temido. Segundo a concepção vigorante, ele se encolerizava, castigava terrivelmente e devia ser agradado e aplacado. Jesus apresentou ao mundo um Deus amoroso, ao qual chamou de Pai. Não se tinha mais um soberano terrível no comando do universo. Agora já havia um Pai cheio de amor e infinito em seus cuidados. Essa sagrada emoção do amor divino possui o condão de repletar as criaturas de paz. As necessidades e agruras materiais passam a ser vistas por outra concepção. Elas não são mais um castigo, mas uma tarefa e uma oportunidade. A divindade piedosa e cheia de compaixão deseja que o bem se instaure no cosmo. Ela almeja a transformação de seus filhos e a salvação de absolutamente todos. Para tanto, faculta-lhes trabalhos e tarefas, a fim de que cresçam, aprendam e se libertem de velhos vícios. Não há mais espaço para disputas religiosas, a partir do instante em que se compreende a proposta divina para a humanidade. Não há favoritos e nem perseguidos, mas filhos amados. Todos são irmãos e absolutamente todos se salvarão. A certeza desse maravilhoso amor, a aquecer a criação inteira, traz paz e esperança. Não é mais preciso temer o futuro e o destino. Tudo se encaminha para o mais alto bem, ainda que de forma pouco compreensível no imediatismo da vida terrena. O relevante é amar o semelhante e instruir-se na compreensão da vida, a fim de ser um agente do progresso que gradualmente se instaura. Trata-se de uma água viva, plena de fervor e idealismo. Ela propicia o apagar das paixões e o arrefecer do egoísmo. Faz cessar para sempre a sede de sensações. Apresenta um propósito de vida viável e planificador. Ser melhor, mais útil e generoso a cada dia. Pense nisso.
Felicite seus amigos com cartões virtuais que você encontrará no site da Federação Espírita do Paraná, www.feparaná.com.br. É simples e gratuito. Acesse, escolha e envie. feparaná.com.br. Cartões virtuais. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Bom dia, irmãos ouvintes do programa Além da Vida. Quem vos fala é Gilberto. Estamos iniciando o nosso programa de hoje, desta manhã de domingo. E para isso vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 13, no item 11. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Item 11, a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á neste mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o mundo nem a indiferença perturbam. Ó, pudesses compreender tudo o que é grande e agradável, encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olhe a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar feliz os outros. Quais as festas mundanas que podereis comparar às festas que celebrais quando, representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias, que da vida apenas conhecem as vicissitudes, as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente da esperança, porque, faltos de pão, os desgraçados ouviram seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repentinamente, a chorar essas palavras, que, como agudo punhal, se lhes entravam nos corações maternos. Estou com fome. Ó, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria, onde um momento antes só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bem-amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos do futuro. E quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio de Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionastes os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. E os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiverdes a ponto de acusar a Deus, lançai um olhar para baixo de vós, vede de que misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga, que os ampare e lhes feche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdados dos bens desse mundo, enlanguecem na dor e no insulamento. Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus o sabe. Adolphe, bispo de Argel, Bordeaux, 1861.
mais uma vez o Evangelho sempre nos mostrando, né, que os caminhos que levam à casa de meu Pai são muito grandes e que as oportunidades nos são oferecidas. E nós temos, às vezes, por hábito, né, reclamar de tudo. Nós reclamamos das coisas ruins, das coisas mais ou menos, e às vezes reclamamos das coisas boas. Isso nos lembra uma vez já citamos isso aqui, aquela passagem em que, ao chegar na padaria, o dono da padaria estava reclamando: poxa, não tenho tempo para nada, isso aqui não me dá sossego, é o dia inteiro cheio de gente, eu faço aqui 3.500 pães por dia e não paro, só reclamando de estar com o seu sustento, né, o seu negócio, o seu comércio, cheio de gente o dia inteiro. E nós ficamos observando, evidentemente que não vamos interferir na vida dele, mas pensando, né, conosco e com os nossos botões. E se tivesse vazio? E se ele tivesse feito alguns pães e não tivesse conseguido vender nenhum? Então, às vezes a gente reclama até porque tem muito. Às vezes a gente reclama porque está com a saúde excelente, porque a gente está passando por alguns momentos melhores do que os outros, e nós não compreendemos e não entendemos o que é que está acontecendo conosco. Mas quando a gente para e olha para trás, quando a gente para e vê o que se passa com os outros, o que se passa com o próximo, a gente começa a perceber que alguma coisa tem que ser modificada. Alguma coisa nós temos que mudar em nós. E essa alguma coisa não é para qualquer um, é para aquele que quer realmente se modificar. E aí nós começamos a pensar o quanto tempo nós perdemos, né, às vezes, com pequenas traves. Quanto tempo nós perdemos, às vezes, nos preocupando com o cisco no olho e não enxergamos o poste que está ali, né, travando nossa visão. Por que nós temos esse hábito, né? Porque a gente quer sempre estar aparecendo, a gente quer estar sempre se mostrando aos outros, sempre se destacando e muitas vezes até se autoelogiando, né? Desnecessariamente, com aquelas coisas, né? Veja como eu sou bom, né? Veja como eu sou caridoso. E não percebemos que esse simples ato já tira de nós o mérito da caridade. Porque isso nada menos e nada mais do que orgulho. Isso é apenas a ponta do iceberg. É a mão esquerda mostrando a mão direita claramente. Quando a gente faz de conta que não deu, que não percebeu, né? E distrai. Mas o que nós precisamos fazer nessas situações não é fazer de conta que não vimos ou fazer de conta que estamos fazendo de conta que somos bonzinhos, né? É que a gente possa realmente ter no nosso coração, nos nossos sentimentos, vibrações equilibradoras e harmonizadoras, que nos ajudem para que nós possamos mudar esses sentimentos em nós, para que nós possamos traduzir isso em serenidade, em equilíbrio, sem trazer prejuízo a ninguém, sem prejulgar, sem ficar olhando o cisco no olho do outro e não percebendo a trave que está no nosso olho. Nós precisamos, não é apenas esconder a mão, é não precisar esconder a mão. Praticar atos que não sejam necessários ficar escondendo, que a gente possa fazer com o coração, porque quando fazemos com o coração, a gente nem percebe que fez. A gente nem se sente, né, como estamos fazendo uma boa ação ou fazendo alguma coisa. Nós fazemos sem perceber, sem sentimento, sem troca. É isso que a gente tem que fazer com os nossos sentimentos, fazer com que nós possamos crescer espiritualmente, que a gente possa crescer como ser e não queremos crescer na sociedade e não queremos aparecer para os outros. Senão a gente vai ficar que nem aquele que dá meio pãozinho e conta para todo mundo que deu meio pãozinho. Como às vezes nós criticamos, como às vezes nós percebemos, nós falamos e pré-julgamos, né, que uma determinada instituição, uma determinada pessoa, uma determinada empresa doou um certo valor para uma instituição de caridade
e gastou na publicidade 50, 100 vezes mais o valor que doou para parecer que estava sendo bonzinho. Então é isso que a mão esquerda não precisa saber o que fez a direita e vice-versa. É isso que nós podemos fazer, né? A caridade, sem ficar divulgando. Quando nós saímos aí pelas ruas, quando a gente começa a observar os trabalhadores anônimos, que são as verdadeiras formiguinhas trabalhando em benefício do próximo, o pessoal que na noite, né, na escuridão da noite, sai levando café com leite, levando um pão com manteiga, levando um alimento para aqueles que estão aí sem abrigo, nas calçadas, nas sarjetas da vida, e que não estão preocupados quem é que seja a pessoa que está recebendo, estão preocupados em poder levar, em poder ajudar, e que não ficam fazendo propaganda nos jornais, na mídia, de que estão fazendo o trabalho. Trabalham como formiguinhas, quietinhos e cumprindo a sua função, seu compromisso. É isso que nos pede, né, a lição da beneficência, que nós possamos sermos úteis sem nos preocuparmos em divulgarmos aquilo que fazemos. Que nós possamos fazer, e a gente percebe muito isso quando a gente faz preces pelas pessoas. As preces silenciosas que fazemos às vezes ao dormir, ao levantar de manhã, durante o dia, as preces que nós direcionamos aos outros para que os outros possam ser assistidos, orientados, encaminhados, auxiliados e socorridos. E que nós nem vamos saber quem que era aquela pessoa, quem que era aquele ser. Essa é a verdadeira caridade, quando a gente pode buscar ajudar, sem estar trocando, sem estar permutando nada, né, Pedro? A gente tem inclusive notícias de hoje, um grande grupo na atualidade, né, participa desses trabalhos na madrugada, não só levando comida, não só levando agasalho, não só levando cobertores, mas conversando, buscando tentar ajudar e resolver os problemas dessas pessoas que estão morando nas ruas ou que têm alguma situação vinculada a vícios ou coisa do gênero. Eu acho, Gilberto, inclusive, que estamos aqui com o último programa do ano, né? E essa mensagem vem bem a calhar, ela é bem apropriada ao último programa do ano. A começar pela mensagem da Federação Espírita, que fala da água viva, da água que se dessedenta, que é o conhecimento que podemos adquirir através dos ensinamentos que Jesus deixa para todos nós. E só vai ter ouvidos de ouvir, olhos de ver, aqueles que realmente se interessam e vão buscar as pérolas, a preciosidade de sua mensagem. Dentro do contexto, inclusive da mensagem que você leu, a gente percebe as questões, inclusive na mensagem da Água Viva, que ele comenta, as questões relativas ao imediatismo. Nós estamos sempre buscando respostas, resultados, tudo de um dia para o outro. A gente faz algo, inclusive, e a gente vê muito esse tipo de comportamento, e acha que, em função do que nós fizermos de bom, que não foi feito como caridade, né, em tese, porque ele espera, porque fez o bem, receber alguma coisa de volta. Receber em troca do que ele fez, daquilo que ele praticou em bem, até no anonimato, algo que o plano maior possa conceder para ele. Mas ele não entende que aquilo ali é uma obrigação, como nós, espíritos que ainda estamos aprendendo, é uma obrigação que nós temos para com os nossos irmãos que estão hoje numa situação não tão boa quanto a gente. Então, tudo que a gente vê e tudo que a gente observa, não só naqueles que estão ao nosso redor, mas nas nossas próprias condutas, nós observamos que elas são, todas elas, envolvidas com a questão do imediatismo. Nós não entendemos que a vida ela é eterna, que nós estamos hoje colhendo o que semeamos numa vida passada. Olha o tempo que demora para que alguma coisa venha repercutir nas nossas vidas. E a gente então, diante de tudo que vem acontecendo, a gente se preocupa, né? Que é preocupação. A gente quer as respostas, quer os resultados, acorda de madrugada sem sono, porque estamos cheios de problema, e esquecemos, no meu caso, que estou com 60 anos, que eu me preocupei uma grande parte da minha vida com as coisas, fazendo a minha parte, que o Evangelho diz, faça a tua parte, o céu te ajudará,
mas não confiando de que estaria assim assistido pelo plano espiritual. Independente se eu ia conseguir ou não resolver o problema, eu tinha que ter a convicção de tudo aquilo que eu estava passando, uma vez que eu estou fazendo a minha parte, são coisas que foram colocadas na minha vida, no meu caminho, para o meu aperfeiçoamento, para o meu crescimento, para o meu ensinamento. É um momento de aprendizagem. Nós estamos aqui aprendendo todos os dias. Então, nós temos que nos focar que não estamos sós, que para o católico, para o evangélico, eles têm o anjo da guarda, têm o Espírito Santo. Nós temos que ter a convicção de que nós temos o nosso mentor espiritual, nós temos os espíritos afins, que são espíritos que torcem pela nossa vida, pela nossa melhora, os espíritos superiores que também vibram e tentam fazer com que nós tenhamos sempre boas vibrações, boas intuições, para dar um destino bom para nosso pequeno estágio terreno, sem nunca nos esquecermos de que tudo que estivermos hoje semeando, preparando a terra, adubando, vai ser motivo de colheita no futuro. Então, é o momento de nós começarmos a refletir sobre as nossas atitudes, sem sermos imediatistas, bebermos desta água que dessedenta, como Jesus mesmo falou, que nós somos, sem dúvida nenhuma, sedentos de conhecimento da vida, do conhecimento do amor que Jesus traduz em suas palavras, na sua passagem pela terra. Então nós temos todos os elementos que são necessários para nos trazer equilíbrio. Eu estava conversando com o Gilberto agora antes do programa, e a gente tem a convicção de que ninguém carrega um peso que não é condicionado, que não é suportado pela pessoa que ali está. Porque Deus dá fardo pesados a ombros que realmente possam carregar. E esses fardos pesados não são pesados porque foram dados como uma forma de vingança ou de... Eles são a consequência do que fizemos no passado. Se hoje arrastamos correntes, sem dúvida nenhuma foi porque no passado fomos ferreiros e acorrentamos muitos. Então nós temos que admitir as nossas condições, né, de necessitados ou de uma condição até um pouco melhor, mas com alguns problemas, e a gente vê muito isso no dia a dia, entendendo que tudo que nos é concedido, tudo que nós passamos, tudo que acontece com a gente, está dentro do nosso planejamento reencarnatório. É muito interessante vocês estudarem no Evangelho segundo o Espiritismo o que é o planejamento reencarnatório, como funciona tudo isso, porque nós não somos vítimas e nós não somos algozes. Nós simplesmente estamos hoje resgatando o que deixamos de cumprir no passado. Até o dia que pagarmos o último cetil e tivermos a condição de não precisar mais voltar para a Terra, ou se voltarmos em missão, né, Gilberto? Ô Pedro, a gente sabe que ainda demora muito, né, para que a gente não precise voltar, né? E como a gente tem esse conhecimento, né, tem essa informação, né, que nos é trazida, de que a gente ainda vai precisar voltar muitas vezes, porque temos que resgatar muitos débitos. É só a gente olhar para trás, né? Virar e olhar para trás, mas olhar para trás, para dentro. Não é para a vida dos outros, olhar para dentro da sua própria vida. E ver como é que nós estamos vivendo, como é que nós temos vivido, como que a gente tem praticado, né, as nossas ações. Quando a gente se desequilibra, né, porque isso é muito comum, principalmente a nós espíritas, né, a gente se desequilibra, se desarmoniza. A diferença hoje com a doutrina é que quando ocorre essas coisas, a gente busca mais rapidamente o retorno, o reequilíbrio. A gente percebe a necessidade da mudança mais rápida. E isso nós só podemos fazer nós mesmos. Não é pedir ao outro que reze por mim, não. É eu modificar o meu sentimento. E é o que Jesus fez, né? Quando a gente fala de Jesus como fonte, né, de água viva. O que Jesus fez? Jesus foi um espírito, né, um espírito que se modificou há muito tempo. Não dá nem para ter ideia de tempo, de quanto tempo. Fala assim, em tempos quase que inestimáveis, né, do tempo da vida de Jesus.
pela grandiosidade do Espírito. Ele fez o que? Ele foi se modificando, ele foi percebendo a necessidade de crescimento, a necessidade de mudança, de transformação e foi pondo em prática. E nós sabemos que o Espírito não perde as virtudes adquiridas. Que ele pode às vezes ter um probleminha aqui, um probleminha ali, mas ele já adquiriu a virtude. Se ele já adquiriu a virtude, ele já tem a mudança implantada em si. E é isso que vai fazendo com que ele possa ir cada dia se melhorando um pouco mais. Então, o que nós vamos fazendo? Nós vamos sempre em busca de uma mudança interior que nos dê serenidade, que nos dê compreensão, que nos dê entendimento. E a gente começa a perceber, né, que todos esses ensinos de Jesus, quando a gente estuda um pouquinho, começa a ver um pouquinho, a gente vê que é tudo a mesma coisa. Jesus não fala nada diferente das coisas. O que ele fala? Seja correto, seja justo, ame. E uma coisa está integrada à outra. Então isso tudo é a mesma coisa. Ele está falando de crescimento, está falando de melhoramento. Quando Jesus deixava as suas mensagens para que nós pudéssemos ver depois, a gente começa a ler, né, as suas mensagens, a gente começa a ver o que ele falava, como que ele praticava, a gente vê que ele não falava nada diferente, ele falava sempre do melhoramento, do crescimento do espírito, do processo evolutivo. Quando ele falava de amar, ele falava de amar profundamente, não é amar, é amar mesmo, com o sentimento exposto, com aquela coisa maravilhosa que para nós ainda está muito longe de conseguirmos conquistar essas virtudes, as virtudes do amor, porque nós ainda temos que mudar muita coisa em nós. E nós sabemos que assim, em cada encarnação, a gente conseguir mudar um pouquinho já é uma evolução muito grande, porque nós estamos vindo de processos evolutivos, cada dia melhorando um pouco mais. Cada momento reencarnatório evoluindo um pouquinho. Agora nós já estamos aí frente a uma tecnologia, né, um processo tecnológico grande, né, de evolução. A gente já está começando a ter compreensões maiores, oportunidades maiores de entendimento. Quando se fala de água viva, nós estamos falando de amor puro, da fonte da água cristalina do amor. E não daquela água turva que às vezes nós nos banhamos, nós nos alimentamos. Então, nós ficamos sempre pensando, quando a lição nos fala que nós temos que a mão esquerda, né, não saiba o que fez a direita e vice-versa, é esconder de nós mesmos, né, as maledicências, modificando-as e não transformando-as e não escondendo. Nós temos que transformá-las. E para mudar qualquer coisinha pequenininha, qualquer mau hábito em nós é muito difícil, muito difícil. A gente vê os pequenos vícios da vida, né? O cigarro, a bebida, essas coisas que quando a gente tem que se modificar e mudar alguma coisa, a dificuldade que a gente tem. Imagine então de não ter inveja, de não ter ódio, de não ter irritação, que são sentimentos que nós temos que modificar em nós. Se fosse fácil, todos nós já éramos espíritos evoluídos, mas nós estamos aprendendo um pouquinho. Se nessa encarnação a gente aprender um pouquinho do irritar menos, do incomodar menos, do julgar menos, vai chegar um momento em que a gente não vai cometer esses atos mais. Isso chama-se processo evolutivo. Isso chama-se complemento do amor, que é o que Jesus pedia e é o que Jesus continua pedindo a nós mesmos até hoje. Então, esconder, né, as coisas que a gente faz através da beneficência, através da caridade, são atitudes de crescimento. O que fazem as mães com os filhos, né? A gente fala das mães porque as mães são sempre fontes de amor muito grande. Elas são capazes de doar
a própria vida, a própria saúde, sem cobrar nada do filho. E o dia que nós conseguirmos fazer isso com o nosso próximo, que não tenha um vínculo afetivo, né, de paternidade, de maternidade, ou como filho, ou como parente, ou como amigo, quando a gente conseguir não julgar aquele que está no sinaleiro, quando a gente conseguir não julgar os outros que estão à distância, nós seremos espíritos já muito evoluídos. E daí talvez a gente já comece a poder pensar mesmo, né, Pedro, em não reencarnar. Da gente não precisar ter que ficar preso aqui na matéria por alguns anos. Então a gente vem estudando, a gente vem aprendendo, a gente vem vendo. E a gente vê que quando chega essa época que nós estamos passando agora, né, a época de Natal, que as pessoas mudam seus sentimentos. As pessoas ficam mais flexíveis, ficam mais leves. E por que nós não podemos fazer isso o ano inteiro? Fazer do Natal, não o Natal que foi ontem, dia 25, mas fazer o dia 26, 27, 28 e por aí por diante. Todos os dias da nossa vida a gente fazer um Natal. Comemorar a paz. E esse comemorar a paz do Natal não é comer desordenadamente nem beber desequilibradamente. É ter disciplina, é ter orientação, é ter equilíbrio, né? A gente ter parcimônia. A gente poder fazer as coisas com serenidade. Não nos preocupando em sermos egoístas. Não nos preocupando o quanto eu vou ganhar, o que é que eu vou fazer, como que as coisas vão acontecer, mas nos preocupando o que é que eu posso fazer por mim, em primeiro lugar, sem egoísmo. O que é que eu posso fazer por mim para me modificar, para auxiliar o próximo. É isso que Jesus está nos pedindo quando Ele pede que a gente não saiba a mão esquerda o que fez a direita e vice-versa. Que a gente possa fazer sem olhar a quem. E isso é um movimento que a gente faz muito na época do Natal, né? A gente chega às vezes a fazer algumas coisas realmente boas, né? Com muita boa intenção, e que nós precisamos colocar isso no nosso cotidiano. A gente precisa começar a fazer disso a nossa resistência diária e começar a fazer isso conosco, sermos justos conosco, honestos conosco, para que nós possamos então fazer isso com os nossos familiares, com os nossos amigos, e vamos ampliando o leque aos conhecidos, aos desconhecidos, até que um dia nós seremos capazes de fazer o que Jesus faz, amar toda a humanidade indistintamente. Daquele que é bonzinho, que a gente chama de santinho, e daquele que erra, daquele que comete crimes. Porque Jesus, quando chegou nos seus últimos momentos na cruz, ele estava entre dois ladrões, dois malfeitores da época. E ele não falou para eles, saiam de perto de mim, não, pelo contrário, os chamou para si. E é isso que a gente está buscando aprender, e que com certeza um dia aprenderemos, né, Pedro? Gilberto, a hora que você falou com relação a nós mesmos, você olhar para trás e constatar tudo aquilo que você já caminhou, é muito interessante a partir do momento que você faz uma autoanálise, uma reflexão profunda, onde você consiga perceber tudo aquilo que você já conseguiu mudar em você e que não era positivo, mas também identificar tudo aquilo ainda que você tem que mudar. Porque, como você mesmo disse, a gente sabe, ainda tem muitas vindas para esse plano material para que a gente possa reconstruir um espírito fadado ao bem, fadado ao amor, fadado à evolução. Nós somos espíritos que foram criados simples e ignorantes, mas que fomos destinados à felicidade e à evolução. Nós estamos ainda engatinhando nessa fase evolutiva. Nós estamos ainda aprendendo. Nós temos muita coisa ainda a construir
através dos nossos próprios esforços. Ninguém fará nada por nós. Nós é que temos que mudar a nossa condição humana, a nossa condição íntima. E tudo que você traz como conhecimento, como ensinamento, está contido na doutrina espírita, que nos oferece uma farta, uma grandiosa literatura de orientação, de explicação, perguntas e respostas. É uma doutrina que nos deixa confortável, porque não exige nada de nós, mas mostra para nós a responsabilidade que nós temos sobre todos os atos que praticamos. Ela traz para nós não a questão da punição pelo pecado, de uma pena eterna ou coisa do gênero, mas ela traz para nós a responsabilidade que temos para conosco, para que possamos buscar a cada dia uma condição melhor para o nosso espírito. E aquela máxima de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo começa a se realizar em nossa vida, porque começamos a nos amar e amando a nós mesmos, deixando os vícios de lado, como o Gilberto falou, da bebida, do cigarro, do jogo, da maledicência. Todas essas coisas, elas começam a ficar distantes de nós e nós começamos a ter prazer em fazer o bem. É uma coisa fantástica. A gente vê a felicidade que brota, que vige na vida de pessoas que vieram para o plano material, fizeram o bem durante toda a sua vida, e não só na nossa pequeneza aqui, na nossa pequena cidade, no nosso país, mas tantos vultos que se tornaram exemplares pelo bem que fizeram à humanidade. E nós temos todas essas capacidades, nós temos essa condição de podermos mudar a nós e mudar o ambiente em que vivemos. Quantos ícones, que nós temos da humanidade que pode servir de exemplo para nós. No âmbito regional, teve o seu Pedro Romero aqui, teve o seu Hugo Gonçalves, a Dona Dulce, que criavam filhos dos outros como se fossem deles mesmos. O amor que eles dedicaram e que entregaram a essas crianças que hoje já são avós, que já cresceram, têm os seus filhos, mas foram criados pelo amor de um casal que metade dos problemas que eles tiveram durante a vida deles, se tivesse passado para mim, eu já teria sucumbido pela metade. Você imagina o que eles não passaram durante todo esse tempo. Então nós temos que fazer uma autoanálise. Nós estamos terminando o ano. É o momento da gente criar um compromisso conosco. Não promessas nem nada, mas uma busca de tentar todos os dias, assim como o Gilberto falou, fazer um Natal para nós todos os dias. É o nascimento de um novo homem, de um novo espírito, de coisas positivas em troca daquelas negativas que vamos deixando no caminhar da nossa vida. Porque essa é a nossa obrigação, essa é a nossa responsabilidade. Se fomos agraciados com a possibilidade de reencarnar, temos que ter a responsabilidade e o compromisso de buscar nos mudar, para que a gente possa, no amanhã, estarmos numa condição muito confortável. E no momento que formos fazer essa análise, olhar para trás e ver o que aconteceu, o que construímos, ficarmos felizes, porque realmente conseguimos mudar a nossa história. E com certeza, mudando a nossa história, Gilberto, a gente muda a história de muita gente que está conosco, tanto no âmbito da família, do nosso trabalho, no âmbito espiritual, A gente tem que valorizar, as coisas também que a gente aprendeu. Valorizar o nosso tempo, porque a gente não fique perdendo tempo à toa aí com um monte de coisas, para que a gente possa construir algo de bom que beneficie alguém. E aí a gente começa a pensar, buscar essas coisas e começa a ver os sentimentos que envolvem as pessoas. Vamos pegar agora dessa época de Natal. Enquanto o Natal se aproxima e se aproximava e foi chegando, a gente vê nas redes sociais todos os dias pessoas que tinham altos índices de crítica contra a sociedade, contra a política, contra a administração, contra não sei o quê, contra tudo, implantando mensagens de paz, colocando mensagens de amor. E caiu altamente o índice de briga, de desentendimentos, porque nas redes sociais a gente vê muito isso, um criticando o outro, discutindo, e não concordo, e acho que isso, e acho que aquilo, e vê as pessoas, essas mesmas pessoas que estavam se degladiando,
postando mensagens de harmonia, de paz e de bem-estar, né? E de amor. Então, é isso que a gente tem que fazer, né? Essas coisas que nós temos que ir modificando e realmente implantar isso em nós como parte do nosso dia a dia. Acordar de manhã, fazer a sua prece, agradecer a Deus, pedir a Jesus que nos oriente, que nos auxilie para que nós possamos ser nesse dia melhores do que fomos ontem. Para que a gente esteja num processo evolutivo de crescimento, de aprendizado, com serenidade, com compreensão e com aceitação. Então, meus irmãos, eu convido a todos para que quando acordarmos de manhã, a gente possa incluir nas nossas preces todos aqueles irmãos que têm deixado o planeta envolvidos por emanações desequilibradas e desarmonizadas através do portal do suicídio. Irmãos que necessitam muito de socorro e de ajuda. E precisamos pedir também pelos espíritos que intuem, que ficam obsidiando as pessoas para que elas cometam o suicídio. Então, isso já é parte da mudança interior nossa, do nosso melhoramento, quando nós nos preocupamos com essas situações para diminuirmos sofrimentos, oportunidades que nós temos de todos os dias sermos melhores do que éramos. Não significa que não vamos errar, que não vamos desequilibrar, que não vamos, às vezes, né, ficar chutando o pé da cama ou chutando o pé da cadeira. Mas significa que nós vamos estar olhando aonde estamos pisando e que forma nós estamos pisando para que não magoemos o próximo, para que a gente possa dar o ombro para o outro, para que ele possa se apoiar, não apenas para chorar, mas se apoiar no nosso ombro. A gente vai vendo que o tempo vai passando e que nós estamos já quase no final do programa e queríamos agradecer a Deus pela oportunidade desse momento em que se comemora na Terra o nascimento do Cristo. E que essas benesses do amor, do equilíbrio, se multipliquem dia a dia, para que todos nós possamos buscarmos sermos úteis e harmonizados. E, sobretudo, necessitados que somos do teu socorro. Pedimos, Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine e que nos acompanhe nesse final de ano, com muita paz, com muita serenidade, com muito equilíbrio, e nos auxilie no ano que se inicia daqui a uns dias, com muita compreensão, com muita tolerância e com muita paciência, né, Pedro? Para que a gente possa verdadeiramente nos modificarmos. Gilberto, é um ano que passou e que nós temos realmente que agradecer. Agradecer principalmente por estarmos vivos, por continuarmos aqui na Terra, nessa lida constante do bem contra o mal, do trabalho constante em fazer algo positivo. E agradecendo a Deus, agradecemos também a presença e a companhia de todos vocês no programa da rádio, ou por mensagens, ou por telefone. Agradecendo também ao João, que mais um ano nos dá a grata satisfação da sua companhia, uma pessoa fantástica que a gente tem muito carinho. Pedindo então que Jesus possa recompensar a todos, auxiliar-nos e encararmos, enfrentarmos mais um ano pela frente, estar por vir, com muita determinação. A transformação é algo urgente, como falava o seu Hugo, é urgente, mas sem demora. Então nós temos a condição de poder, através dos ensinamentos que recebemos, transformar a nossa vida e vivermos melhor. Vai depender de cada um de nós. Muito obrigado a todos vocês, que tenham um ótimo ano e que o ano que vem possamos continuar juntos, cada dia mais aprendendo, estudando e com vocês sempre ao nosso lado. Um bom fim de ano a todos e até o próximo programa. E possamos ter, no ano que se inicia, toda a compreensão necessária para que nós sejamos seres verdadeiramente em evolução, com amor, entendendo, compreendendo e multiplicando os nossos bons sentimentos. Que a paz de Deus nos envolva, nos abençoe, nos ilumine e que nós todos tenhamos muita calma, muita serenidade e muita compreensão. Que Deus nos abençoe e nos ilumine e continue a olhar por nós. Que assim seja. Olá, amigos. Vocês que estão tendo a oportunidade de assistir nesse momento a esta reflexão,
onde nós vamos abordar a visão espírita sobre a influência do meio, do lugar onde nascemos, para despertar de nós os vícios, as tendências aos crimes. Nós vamos pedir a vocês, se vocês não ouviram a reflexão que nós fizemos anterior sobre o ser de perfeitos no mundo, onde nós narramos a história de Padre Germano sobre o embuçado, porque nós vamos fazer a reflexão dentro daquela história, onde nós vamos pegar a confissão daquele criminoso que se mostra revoltado com Deus porque acha que por ter nascido num ambiente hostil é que ele desenvolveu todos as suas tendências inferiores que o levou a ser um criminoso. Então nós vamos mostrar aqui a confissão que ele faz a pedido de Padre Germano da sua vida, e nós vamos analisar a luz da doutrina espírita usando o Livro dos Espíritos, a questão 644 e 645. O Padre Germano diz assim: ouve, João, está falando com o criminoso lá na paróquia dele, onde ele socorre aquele bandido que havia fugido da polícia. Ouve, João, julgo-me feliz por haver salvado você da morte certa, pois ele tirou ele lá do meio das montanhas, já fazia 3 dias que ele estava lá, da fome que com certeza o exterminaria. Entregue por minha justiça de Toulon, certo também 1000 mortes sofrerias por dia, mas conta-me a verdade sobre a sua vida. E aí então o João, o criminoso, vai narrando assim: da minha vida pouco há a contar. Minha mãe foi prostituta, meu pai ladrão. Então ele vai falar do meio onde ele nasceu. Na quadrilha que capitaneava como tal, quer dizer, o pai era o chefe de uma quadrilha, havia um italiano muito sagaz, que de pequeno me ensinou a ler e a escrever, assegurando que eu daria um bom falsificador de firmas e documentos, e o que efetivamente se verificou, pois eu me tornei bom calígrafo e falsário várias vezes. Desde pequeno ele foi educado a já ser um bandido mesmo, né? Há 10 anos amei uma mulher e fiz a mesma confissão a ela que faço aqui ao Senhor. Ela, porém, de família honestíssima, repeliu-me indignada. Supliquei-lhe que me atendesse, prometi levá-la para a América, lá regenerar-me, tudo em vão. Dizia que me odiava, que acabaria por entregar-me à justiça se eu continuasse a importuná-la. E foi então que eu jurei matá-la. Quer dizer, o amor era uma paixão, se transformou em ódio e vai se concluir num crime, né? Jurei matá-la, e o que fiz mais tarde. Daí, veementes suspeitas contra mim, a minha condenação às galés perpétuas com trabalhos forçados ultimamente por esse delito e outros atropelos da vida, quer dizer, outros crimes que ele já tinha cometido. Sim, quando amei a Margarida, por sinal que a nada, daí o Padre Germano pergunta ao João: João, nunca pensaste em Deus? E ele diz sim, quando amei Margarida, quer dizer, foi por interesse, veja aqui, ó. Por sinal que a Deus implorei que lhe abrandasse o feroz coração, quer dizer, ele foi pedir para Deus para ela gostar dele, né? Quando, porém, minha louca paixão não deu outro resultado que o seu assassínio. Quando vi outros homens de boa família, casados, respeitados, rodeados de filhos e no mundo venerados, ao passo que eu arrostava com o desprezo social e a perseguição da justiça. Quando vi que minha mãe expirava no cárcere, estava morrendo na cadeia, enquanto meu pai se suicidava para fugir do cárcere, então odiei o mundo e o que Deus fizera por me deixar nascer na mais baixa esfera social. Então ele estava revoltado com a vida porque a mulher não amou, com Deus porque nasceu numa família de uma mãe prostituta e de um pai criminoso, e ainda um italiano para desde cedo ensinar ele. Então ele jogava a culpa toda na condição que ele nasceu e no Criador. E aí nós vamos perguntar, Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores da seguinte forma: para certos homens,
o meio onde se acham colocados, não representa a causa principal de muitos vícios e crimes. Ele está falando exatamente da história semelhante à do João. E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: sim, quer dizer, pode ser mesmo a causa principal, mas aí há uma prova que o espírito escolheu quando estava em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Aí pergunta na Kardec, na seção 645, mas quando se acha de certo modo mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna um arrastamento irresistível? E os espíritos respondem: arrastamento? Sim. Irresistível? Não. Porquanto mesmo dentro da atmosfera dos vícios e com grandes virtudes, às vezes você se depara. Quer dizer, tem muita gente que dá exemplo de resistência tendo nascido nos mesmos ambientes que as outras criaturas. Então o que o Espiritismo nos propõe? O raciocínio diferente. Você comete um delito, você se torna um criminoso. As leis de Deus da terra ou encontro não. Você paga aqui na terra não, mas tem a reencarnação. E você vem sofrendo. Então tem dois tipos de sofrimento no nosso mundo físico, na vida física. Aquilo que os espíritos chamam de expiação, que é sofrer por ter cometido os seus delitos, ou provação, que é sofrer para tentar vencer suas tendências, para não cometer de novo os mesmos delitos. Qual que é a diferença? Vamos analisar a história do João. Qual que seria vamos pensar uma pessoa um corrupto, uma pessoa que sempre viveu de roubar dinheiro da sociedade, de roubar dinheiro dos outros, para viver na mansidão da riqueza. Nasce na pobreza, sem nenhuma condição financeira, sem condições de arrumar trabalho, às vezes com patologias físicas que o impeçam de ganhar dinheiro, passa uma vida inteira sofrendo, sem poder dar vazão a seus instintos. Isso é uma expiação, porque ele está sendo cerceado no direito de viver como viveria, porque tenderia a errar de novo. O que é uma prova? É o espírito que acha que já está pronto para enfrentar aquela luta contra as suas más tendências. Então, o que Deus, dentro das suas leis, pode propor, que só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus pode nos propor uma vida que nos exponha a cometermos novamente os mesmos erros. Foi o que aconteceu com João. Ele nasce no meio onde ele tem tudo para voltar a ser um criminoso. E ele não tem dificuldade nenhuma de assimilar aquilo. Então ele vai passar a ser um reincidente. E por ser um reincidente, a continuidade, as próximas existências vão ser muito sofridas, porque aí entra na expiação, que é muito mais dolorosa, até que um dia, pela lei do amor, que não predomina ainda na terra, mas que tinha em abundância no coração de Padre Germano, que ao encontrar com esse criminoso, pôde oferecer àquela criatura revoltada, achando que Deus era o responsável pelo seu sofrimento, mas Deus estava lhe dando a oportunidade do crescimento moral. Deus é amor em toda parte, disse a Maria de Lourdes, numa poesia através de Chico, chamado Retrato de Mãe. Deus é amor em toda parte. Quer dizer, pode haver a justiça divina nos conclamando aos reajustes, mas o amor banha tudo. O que falta são os instrumentos desse amor, os homens bons aqui na terra, os seres humanos que exemplifiquem o que Jesus ensinou. Por isso que a era, o advento do Cristo foi a era da luz aqui na terra, porque Jesus chega amando, ele não chega condenando. Pessoas pecadoras são lançadas diante de Jesus cometendo crimes atrozes, que acabaram de cometer crimes atrozes, e perguntavam a Jesus se ele não julgaria conforme as leis e os profetas. E Jesus, pensando na necessidade que a terra tinha do verdadeiro amor e da compaixão, dizia, então quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Eu não vim para a justiça, eu vim para a misericórdia. Meu pai não quer holocaustos, meu pai quer misericórdia. Então o Padre Germano foi o exemplo da proposta de Jesus para o nosso mundo. Só haverá reforma das criaturas com a
as pessoas exemplificando o amor que o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos explica através dessas leis magnânimas de nosso Pai. Reflitamos com muito carinho. O meio onde nós nascemos pode sim favorecer com que nós despertemos as nossas tendências, mas o nosso compromisso individual é com as leis de Deus, e cabe a nós resistirmos, buscarmos amparo, buscarmos a espiritualidade, buscarmos a luz do Evangelho, buscarmos o entendimento dessa luz através do Espírito da verdade, para podermos vencer a nós mesmos. Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.